Olá, nesse vídeo eu quero fazer a demonstração do princípio da inclusão e exclusão, a demonstração do caso geral, onde nós vamos verificar algumas observações que também constam nesse livro de análise combinatória e probabilidade do professor Morgado, do professor Pitombeira, do Paulo César e Pedro Fernandes. Tá, então, basicamente, eu vou utilizar um caso concreto para que nós possamos observar como acontece. Então, vamos ao caso então dos múltiplos de alguns números. Eu vou usar 3, 4 e 5 números. Nesse primeiro caso eu estou usando os múltiplos de 2, de 3 e de 10. Depois eu estou tomando desses três números aqui, escolhendo 2, 2, 3, 2, 10, 3, 10. E na última coluna direita o múltiplo dos três números ao mesmo tempo. Então veja aqui, ó, eu tenho nessa primeira coluna mais à esquerda todos os números aí que estão numa célula, eu acho que de salmão aí. Está indo até 30, mas na realidade na tabela original ele vai até 1000. Então eu tenho na segunda coluna aí, da primeira coluna branquinha, os múltiplos de 2, depois venho com os múltiplos de 3, depois os múltiplos de 10. Essas células em verde e laranja que tem um sim, ela tem uma formulazinha, que é essa fórmula aí, ó. Então, se esse mod você tem aí é o módulo na realidade. Se você tem que o K7 é a célula onde está ali o número 6, deixa eu ver se dá para identificar isso aqui, ó. Se eu tenho o número 6 aqui é o K7, K8, K9. Se ele for múltiplo de 6, então eu vou ter como resultado um sim. Se não, ele vai ter não. Só que o não está aí com, no caso ele está com a letra em branco, não dá para ver. E aí eu fiz uma formatação condicional onde tem um sim, ele vai destacar e vai pintar de verde para essas três colunas ou de laranja lá para a quarta coluna do sim. Então foi feito assim, ó, múltiplo de 6, porque ele é múltiplo de 2 e de 3. Na coluna do 2 e o 10 vai ter que ser um múltiplo de 10, tá? Não é múltiplo de 20, é de 10, que é o MMC. Então ele vai fazer, essas colunas são feitas desse modo. Agora eu tenho uma tabela agora com 4 números, que ele é formado do mesmo jeito, os múltiplos de 2, de 3, de 7, de 10. Agora nesse, por exemplo, coluna do 2 e 3 tem que ser múltiplo de 6, tá certo? Nessa coluna ali, onde tem a célulazinha azul, eu vou ter múltiplo de 2, 3 e 10, portanto múltiplo de 30, certo? Pronto, agora eu tenho uma tabelinha com 5 números, 2, 3, 8, 10 e 15, onde eu tenho diversas colunas. Aí dá para perceber um pouco do não, né? Tá bem clarinho. Então, escolhendo desses 5 números 2 a 2, eu vou ter 10 possibilidades, e aí estão as 10. Depois, dos 5, escolhendo 3, da mesma forma que o 5 escolhe 2, tem 10 possibilidades. E estão pintadas de azul, as que coincidem. E por último, as dos 5 escolhe 4, que eu tenho então 5 colunas pintadas de laranja. E a última coluna mais à direita, que são 5 elementos juntos. Agora veja, o que nós vamos estudar aqui? Do princípio da inclusão e exclusão, se eu quiser contar, por exemplo, os números que são múltiplos de apenas um dos valores, eu vou ter aqui que contar, por exemplo, o 2, o 3 e o 4. O 6 eu não vou contar porque ele é múltiplo de dois números, assim como o 8, o 10, o 12. Veja que o 24 ele é múltiplo de 3 valores, o 30 é múltiplo de 4 valores. Então eu tenho que fazer as respectivas adições e subtrações, porque você sabe do princípio de inclusão e exclusão. Vindo, por exemplo, lá da teoria dos conjuntos, o número de elementos da união de dois conjuntos A e B é dado pelo número de elementos de A mais o número de elementos de B menos a interseção. Então a gente vai ter um joguinho de adicionar e subtrair, que nós vamos perceber aqui, ó. Tá certo? Então eu tenho que somar os elementos, aqueles que são dobrados eu vou ter que subtrair de algum modo essa interseção. Aqui onde eu tenho dois números, eu vou ter somente uma interseção. Onde eu tenho 3, eu vou ter 3 interseções. Nesse mesmo 3 aqui eu tenho múltiplo de 3. Então algumas vezes eu vou ter que retirar e somar, nós vamos ver como é que se processa. Então aí, ó, múltiplo de 3 e 5 é 15. Eu coloquei alguns exemplos
só para perceber como é que foi feito essa fórmula. Então aí eu tenho uma tabela geral, uma forma geral de ver essas três tabelas. Está escrito aí do 1 ao 5, do 1 ao 100, mas aí na realidade essa tabela vai até 1000, né? E vamos fazer então essa demonstração do caso geral. E para isso nós vamos primeiro ver o que significam esses termos A1, A2, AN, S1, S2, SN. A1 eu escrevi aqui nesse caso concreto, nesse caso em particular, como por exemplo, há uma tabela lá, nós vimos que eu peguei os múltiplos de 2. Então, todos os valores, tal que esses valores dividem 2, ou seja, que são múltiplos de 2, seria o A1. O A2, por exemplo, seria todos os valores múltiplos de 3. Então, eu teria aqui o A2. Então, todos os valores múltiplos de 7, número de 10, número de 8, etc. O que seria, então, esse S1? S1 eu tenho aqui como sendo a quantidade de elementos que é contado uma única vez. Então, eu vou ter aqui para o S1 a quantidade de elementos do A1, mais a quantidade de elementos do A2, faltou mais aqui, mais a reticências, a quantidade de elementos do AN. Então, somando a quantidade individual de cada um desses conjuntos, eu vou ter o S1. O S2 seria, por exemplo, a quantidade de elementos do A1 interseção com o A2, mais a quantidade de elementos do A1 interseção com o A3, mais reticências, mais a quantidade de elementos do AN-1 e com o AN. Tomando 2 a 2, eu vou ter o S2. O S3 seria tomar os N elementos 3 a 3 e assim por diante. Então esses são os conjuntos, o que significa os conjuntos A1, A2 até o AN e o S1, S2 até o SN. Vindo na tabela aqui, uma tabela aqui vai ficar mais clara, o A1, por exemplo, seria o A1 seria, por exemplo, o 2, o 4, o 6, o 8, os múltiplos de 2. O A2 podem ser os múltiplos de 3, o A3 os múltiplos de 8, o A4 e o A5 os múltiplos de 15. O que seria então o S1? Somar todos os valores múltiplos de 2, mais os múltiplos de 3, mais o múltiplo de 8, mais o múltiplo de 10, mais o múltiplo de 15. O que seria um S2? É a soma de todos os valores que são múltiplos de 2 e 3, ou seja, esses verdinhos dessa coluna, mais esses verdinhos dessa outra. Todos que são 2 a 2 é o S2. O S3 seria o somar os elementos dessas colunas aqui. Aqui seria os S4 e aqui o respectivo S5. Tá, então veja só, no primeiro caso, nós vamos ver o número de elementos do espaço geral que pertence a exatamente P. Esse P tem que ser um número menor do que o N, né? Menor ou igual do que N, desses conjuntos de A1 até a N. E aí eu tenho essa fórmula geral onde eu digo que AP é igual ao somatório de um determinado K variando de 0 até N menos P, de menos 1 elevado a K, vezes a combinação de K mais P, escolhe K, e SP mais K. Então aqui está errado, eu vou corrigindo à medida que for aparecendo, que eu acho que todos estarão errados. Tá, muito bem. Então vamos lá. Bom, apesar de você talvez não tenha entendido nada dessa fórmula, eu vou explicar ela passo a passo, devagarinho, tá? Então veja aqui, ó, que já está em branco, deixa eu só trocar a cor. Eu vou começar com 3 elementos, a primeira tabela que eu apresentei lá. Eu quero saber o número de elementos do espaço que pertencem a exatamente um desses conjuntos. Os múltiplos de 2, múltiplos de 3 e múltiplos de 10, se não me engano. Então vamos ver na tabela e vamos reinterpretar isso daqui do seguinte modo. O número de elementos desse espaço que são múltiplos exatamente de um dos números 2, 3 ou 10. Tá? O A1 vão ser os múltiplos de 2, o A2 são os múltiplos de 3 e o A3 são os múltiplos de 10. Então vamos fazer a contagem daqueles que são múltiplos exatamente de 1.
Então a gente tem que excluir, por exemplo, 6, que é múltiplo de 2 de 3. Nós temos que excluir os múltiplos de 10, que os múltiplos de 10 serão múltiplos de 10 e de 2. Vamos ver a tabela como é que fica então. Então veja aqui, eu vou ter que contar esses valores aqui. O 2 entra, o 3, o 4, o 6 não entra porque ele é múltiplo de 2 e de 3. O 8, o 9, o 10 não entra, o 12 não entra, o 14 sim, o 15, 16, 18 não entra porque é múltiplo de 2 e de 3, respectivamente. E assim por diante. Então olha só, fazer aqui as letras A, B e C, que representam o seguinte: eu vou ter aqueles três números, 2, 3 e 10. Eu quero saber o número de elementos que são múltiplos exatamente de um desses três números, o número de elementos do conjunto geral, no meu caso aqui da tabela de 1 até 1000, que são múltiplos exatamente de dois desses números, como por exemplo o 6, o 10, o 15. 15 não, desculpa, o 15 não é múltiplo de 2, o 30, que é múltiplo de 3 e de 10, e assim por diante. Depois, os que são múltiplos exatamente de 3 desses números, são aqueles que aparecem em azul, que aparecem em laranja aqui na minha tabela. Tá certo? Então, bora lá. Vamos ver, aqui eu tenho então o A1, o AP é 1. Então, vamos ver, eu tenho aqui esse P vai ser igual a 1, o N aqui é igual a 3, que é a quantidade de números. Aqui o meu K vai até... Veja que o K é variável, ele começa em 0 e vai até N-P. N-P que dá 2, e o S que vai até a quantidade de números que eu tenho, que é 3. Então o A1 será igual a menos 1 elevado a 0. Então o primeiro termo é sempre positivo. Aqui vou ter a combinação K mais P, vou corrigir nessa forma que está errada, né? No primeiro caso, o K é 0 e o P é 1, então aqui será 1 e aqui embaixo o K é 0. De S, P mais K de S1. E aí eu vou ter agora menos 1 elevado a 1, que é negativo. Aí você vai perceber que eu vou ter sempre um positivo e um negativo. Esse menos 1 elevado a K vai me dizer isso. Agora o K sendo igual a 1, o K mais P dá 2. Aqui vai ser o K, que agora é 1, de S2. Veja que esse é o P mais K. O P mais K vai até 3, né? Nesse caso aqui, então, só tenho mais um termo a inserir, que aqui será o K mais P. O K agora é 2, com o P que é 1 dá 3. Aqui é o K que é 2. E o SP mais K, que é 1 mais 2, que é 3. Pronto, então nós vamos ter esses valores aqui. E eu quero destacar, eu vou destacar com outra cor. Então, 1 escolhe 0 vai ser 1 vezes S1. Menos 2 escolhe 1 dá 2, S2. Mais 3 escolhe 2 que dá 3, S3. E eu vou destacar esses números agora. Para a gente perceber depois a utilização deles. Tá? Agora eu vou fazer a letra B, que pede o número de elementos que são múltiplos exatamente de 2 dos números 2, 3 e 10, utilizando aquela fórmulazinha lá. Então eu quero o A2. Como eu disse, a gente sempre começa com o positivo. O N menos o C é combinação de K mais P. K é 0, P é 2. Escolhe K, que é 0, do S P mais K. P é 2 e K é 0, então S2 menos. Aí vou acrescentando, você vai perceber que a gente vai acrescentando um tanto no numerador quanto no denominador, assim como no S. E percebendo aqui que o S vai até P mais K. P igual a 2 e o K, tem que colocar aqui, né? O K vai até P igual a 2. O N aqui vai ser igual a 3, são 3 números que nós estamos tratando. E o K vai até N menos P, vai até 1. E o S então vai até P mais K, vai até 3. O S sempre vai até 3, porque nós temos 3 números.
Tá? Então, finalizei aqui. De modo que eu vou ter 2 escolhe 1, vai dar 1 S2. E 3 escolhe 1 é 3 S3. E agora novamente eu vou destacar esses dois valores aqui. Bom, na letra C agora nós vamos ver o número de elementos que são múltiplos exatamente de 3, do 2, do 3 e 10. Então eu vou ver o A3. Aqui eu vou ter o 3 escolhe 0 do S3. Aí você já vai percebendo esse padrão, tá? E eu finalizo aqui porque no caso aqui o P vai ser 3 e o K é 0. Então eu vou até o S3, como já começo com ele, eu finalizo aqui. Então aqui eu tenho 1 vezes o S3. Não interessa saber agora o valor do S3, nem do S2, nem do S1. Nós estamos interessados nesses coeficientes aqui inicialmente. Então perceba aqui, ó, os coeficientes 1, 2, 3, 1, 3 e 1. Nós vamos utilizá-los mais à frente. Onde é que eu encontro esses coeficientes? Nessa tabelinha que eu tenho lá. Ó. Então eu repeti aqui os múltiplos de 1, 1, 2 e 3, 1, 3 e 1. Aí eu vou ter aqui então 1, 2 e 3, 1, 3 e 1. Ela vai estar se situando exatamente aqui assim, ó. Não sei se você percebeu, mas isso daí é o triângulo de Pascal, onde os meus coeficientes que foram utilizados estão sendo retirados daqui, o A1, o A2, o A3, tá certo? Então, ó, se eu tenho 3 números, acontece isso daqui, ó. Eu vou ter uma vez o S1 menos 2 vezes e o sinal vai reverter, vai sendo trocado, mais 3 vezes o S3. Múltiplo de 2 números é 1 S2 mais menos 3 S3. E no múltiplo de 3 números é só 1 S3. Nós vamos rever essa tabela mais à frente, quando nós estivermos trabalhando com os 4 números. Então eu quero o número de elementos do espaço que são múltiplos exatamente dos números 2, 3, 7 e 10. Eu estou acrescentando um número, vou utilizar a mesma fórmula, lembrando sempre que aqui vai ser um positivo, tá certo? Na verdade, isso aqui não é positivo, calma aí. Isso daqui, deixa eu ver aqui. Aqui é positivo sim, é K mais P, escolhe K. Só para ajustar, então eu quero o número de elementos do espaço múltiplo de I dos números 2, 3 e 10. Então eu tenho uma tabela aqui, ó, com 4 números, o 2, o 3, o 7 e o 10. É só para exemplificar que eu coloquei esses 4 valores. Nós vemos que quando eu tenho que somar os múltiplos exatamente de um número só, eu posso somar o 2, o 3 e o 4. O 6 ele já não deve entrar, então eu tenho que subtrair alguma coisa daqui, provavelmente o dobro desse número aqui, ou né, outra forma. O 7 ele entra, o 8 e o 9, o 10 não, o 12 não, o 14 não, o 15, 16 sim. E aí vem, ó, tem por exemplo aqui o 3, ele entra 3 vezes. Eu vou ter que excluir alguma coisa dele múltiplo 2 a 2 e incluir um 3 a 3. Porque é aquela coisa lá, eu vou tendo, quando eu faço a exclusão, eu fico com menos número do que esses 3. Então eu tenho que incluir para poder zerar, em modo que esse somatório aqui vai dar 0 para que o 30 não seja contado. E os que são dobrados também, ó, 18 ele não vai ser dobrado, então eu tenho que somar esses dois e subtrair 2 vezes esse sim aqui. Ou seja, que esse sim é o múltiplo de 2 e de 3. Tá, então nós vamos verificar, ó, com o somatório usando a fórmula, o número de elementos que são múltiplos exatamente de um desses 4 números, depois são 2 e 3 são 4. Aí eu vou ter aqui, ó, aqui no caso A1 será igual a... O primeiro elemento é sempre positivo, porque é o menos 1 elevado a 0. E aí que número é esse? Que combinação é esse? Aqui é K mais PK. Aqui ó, eu vou ter um K igual... igual não, o K vai até o N menos P. O meu N aqui é igual a 4, que é a quantidade de números que eu estou trabalhando. O P no primeiro caso aqui vai ser 1. Então o K vai até 5, que é 4 mais 1. E o S vai até a quantidade de números, que é 4.
Então aqui será, né? Seria não. K mais P, K no primeiro caso é 0, mais P é 1. 0, 1 do S, P mais K, então vai ser S1, menos. Aqui então é só acrescentar uma unidade do S2, e lembrando que eu vou até o 4, mais o 3,2 do S3, menos 4,3 do S4. Isso daqui, ó, fazendo as respectivas combinações, vai dar uma vez o S1, menos 2 vezes o S2, mais 3 vezes o S3, menos 4 vezes o S4. E eu vou destacar esses valores dos coeficientes aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Na letra B, eu quero ver o número de elementos que são múltiplos exatamente de 2. Então, utilizando a fórmula lá, eu vou ter, aqui será o 2, 1, 2, 0 do S2. S2 quer dizer, eu quero os múltiplos que são múltiplos exatamente de 2, do 2 do 3, do 2 do 7, do 2 do 10, do 3 do 7, do 3 do 10, do 7 do 10, certo? Aí tenho então aqui 3, 1 do S3, aqui eu vou até onde, hein? Aqui o meu P é igual a 2, o que muda é o P, né? O K vai até N menos P, o N aqui é 4, então o K vai até 2. Aqui no caso, desse primeiro caso aqui, N menos P, que é até 3, né? Até 5 não, uma correçãozinha aqui, ó. Eu ia até o S. Ok, aqui está certo. Então aqui o S vai até 4. Bom, então aqui eu vou ter mais o 4, 2 do S4. E aqui a gente para por aqui. Então aqui vai dar o coeficiente 1 vezes o S2, menos o 3, 1 é 3 vezes o S3, mais 4 escolhe 2 dá 6 do S4. Vamos destacar os coeficientes novamente. Eu tenho aqui o 1, o 3 e o 6. Ok, vamos embora. Continuando letra C, agora eu quero os múltiplos exatamente de 3 desses números. Eu quero o A3. Seguindo aquele padrão, eu tenho aqui o 3, 0 do S3. Menos o 4, 1. E a gente tem que saber onde é que nós vamos parar, né? Do S4, será que eu paro aqui? Nesse caso aqui eu tenho que o P é 3. O K vai até, o N aqui é sempre igual a 4, né? Que são 4 números que nós estamos trabalhando. O K vai até N menos P, ou seja, vai até 1. E o S vai até 4. Bom, então eu termino no 4. Sempre vai ser o 4, né? O S vai ser sempre o 4, que quer dizer esse númerozinho aqui. Tá bom? Então aqui seria igual ao quê? O 3 escolhe 0, dá 1 S3. Menos o 4 escolhe 1, vai ser 4 S4. E aí a gente sublinha esses dois coeficientes aqui. E por fim, então, eu vou ter que o A4 vai ser igual ao 4, 0 S4. E a gente sabe que termina no S4. Isso daqui vai ser uma vez o S4. E eu vou sublinhar aqui. Vamos perceber esses coeficientes agora que eu marquei nessa tabela. Eles já estão escritos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 6, 1, 6 e 1, 4. Onde é que eles entram? 1, 2, 3, 4, 1, 3, 6, 1, 6 e 1 e 1. Aqui tem algum erro? 1, 4 e 1. 3, 6, 1, 4. Aqui é um 4, não é um 6, tá? Tem um errinho bem aqui. Então aqui, ó, é justamente esses valores aqui, ó. 1, 2, 3, 4, essa coluna, 1, 3, 6, 1, 4 e 1. Então, acrescentei uma linha daqueles que nós tínhamos, porque no anterior eu tinha 3 números. Vim até aqui, agora no 4 números eu vou utilizar até essa linha. Você vê agora no próximo que eu vou utilizar até essa última linha.
Então agora já está fácil de entender, né? Estou usando agora 5 números, 2, 3, 8, 10 e o 15. E a gente vou só consertar essa formulazinha aqui, que está errada em todos os slides. E aí a gente vai ter então essa tabela para perceber que a gente vai ter que realmente fazer aquelas somas, subtrações respectivas. E aí eu quero o número de elementos do meu espaço que são múltiplos de 1, de 2, de 3, de 4 e 5, dos números 2, 3, 8, 10 e 15. Então eu vou do A1 até o A5. Então fazendo logo aqui o A1, eu vou ter aquele somatório de 1, 0 do S1, menos o 2, 0 do S2. E eu lembro que como eu tenho 5 números, eu vou até o S5. Mais 3, 0. Aliás, aqui, desculpa, é ruim de fazer rápido demais, né? Aqui eu vou acrescentando 1, ó, porque aqui o K ele vai sempre acrescentando 1. Começa com 0, depois vai para o 1. Agora o K aqui é 2. Aqui é o SP mais K, que é 3. Mais o 4, 3. Do S4. Mais o 5, 4. Do S5. Agora fazendo essas combinações, eu vou ter 1 vezes o S1, menos 2 vezes o S2, mais 3 vezes o S3, menos 4 vezes o S4, mais 5 vezes o S5. E aí a gente vai guardar esses números aqui, ó. 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Do mesmo jeito, a gente vai proceder com os outros. Agora eu vou um pouquinho mais rápido, para a gente já percebeu o padrão, já sabe como é que funciona tudo. Então vamos lá. Pronto, pessoal, finalizei aqui o preenchimento dessa tabela. Nós temos esses números 1, 3, 6, 10, 1, 4, 10, 1, 5 e 1. Nós vamos verificar todos esses números aqui nessa tabela. Eles estão todos reescritos aqui, ó. E você vai perceber que esses números vão ser exatamente esses que estão no triângulo de Pascal até o quinto número. Verifiquem aí, ó, que vai dar todo esse triângulozinho aqui, ó. Aqui já é uma dica de como você faz a contagem desses números através da inserção dos índices do triângulo de Pascal, tá? Bom, então agora vamos fazer realmente a demonstração dessa fórmula aí. Perceba o seguinte, eu vou utilizar a tabela para você ir verificando, tá? A coisa acontecendo na prática e fazendo analogia com o que vai ser mostrado aqui, ó. Então, se um elemento do espaço pertence a menos do que P dos conjuntos A1, A2 até N, ele não é contado na soma P. Exemplo, se um elemento pertence a menos do que 2, quem pertence a menos do que 2? Essas 4 primeiras colunas aqui, por exemplo, ó, eles pertencem a múltiplos apenas de um número, né? Se a menos do que 2 é um só, por exemplo, dos conjuntos, ele não é contado na soma A2. Olha aqui na forma que a gente vai contar os S2, entra o S3 e entra o S4, não vai entrar o S1. Ok? Então essas quatro primeiras colunas aqui, elas não são contadas no A2, né? Isso aí é bem tranquilo de se perceber. Aí agora o que a gente quer provar é que se um elemento do espaço pertence a P dos conjuntos, então ele é contado uma única vez na soma P, e que se um elemento pertence a mais do que P dos conjuntos A1, A2, AN, então ele não é contado nessa soma AP. Vamos interpretar nos valores que nós temos. Olha só, devemos provar que se um elemento ele pertence a exatamente 2 do conjunto, ou seja, eu estou fazendo aqui o A2, né? Então ele é contado uma vez na soma A2. E que se um elemento pertence a mais do que 2, ele não é contado na soma A2. O que ele quer dizer isso? Por exemplo, olha só, aqui embaixo eu tenho. Vou colocar aqui o apontador para você perceber. Aqui o 240, ele pertence a mais do que 2 dos conjuntos, ele pertence a 3 conjuntos.
Então ele não deve ser contado nessa soma 2. Então veja que eu tenho aqui, ó, 3 vezes ele individual, né? Então 1 vezes o S2, aliás, desculpa, o S2 vai ser esses 2 a 2 aqui, ó, são 3 vezes. Então 1 vezes o S2, vou ter menos 3, né? Menos 3. E menos 3 vezes o S3, que aparece 3, vai ser só uma vez que ele aparece. Então aqui ficaria 3 menos 3 dá 0. Portanto, 240, ele é múltiplo do que mais do que 2 elementos, ele não é contado, ele é zerado aqui. Aqui, ó, esse cara aqui, o 238, ele é contado 2 vezes. O que é que acontece com ele? Ele vai ser contado só uma vez, ó, uma vez o S2. Ele só aparece uma vez, vai ser contado uma vez. Não aparece no S3, o S4 dele é 0 e 0, então realmente vai ser só uma única vez. Esse daqui aparece 4 vezes. Então no S2 ele apareceria 6 vezes, então uma vez S2 dele que é 6, uma vez 6 dá 6, né? 6. Aqui ele vai aparecer 4 vezes no S3. 4 vezes 3 dá 12, então 6 menos 12 dá menos 6. E aparece uma vez aqui no S4. 6 vezes o 1 dá 6, então ficaria, olha só, 1 vezes 6 dá 6, 6 menos 12 dá menos 6, menos 6 mais 6 dá 0. Então o 210 ele não é contado no A2, como ele quis mostrar aqui, tá? Ou seja, toda vez que ele for contado mais do que o que se quer contar, ele vai ser descontado e vai ser acrescentado, de modo que no final esse resultado aqui dê igual a 0, através desses coeficientes que a gente encontra lá no triângulo de Pascal. Bom, então veja só aqui, eu tenho uma extensão dessa formulazinha do AP, né? Esse somatório vai estar escrito aqui, ó, P0 de SP menos P mais 1, escolhe 1 SP mais 1 até menos 1 elevado a n menos p, n escolhe n menos p de Sn. Um elemento do espaço que pertence a exatamente P dos conjuntos 1, 2, 3, ele é contado uma vez em SP. E não é contado no SP1, nem no SP2, nem no SPn. Logo, ele vai ser contado P0 vezes 1, ou seja, uma vez. O que quer dizer isso daqui? Vamos ver assim, ó, um elemento do espaço que pertence exatamente... Vamos botar o caso 2, né? Dos conjuntos A1, A2, A3, ele é contado uma vez no S2. Vai dar uma vez S2. E não é contado no S3 e no S4. Então, olha só. O que ele tem aqui do S2, o que ele é contado aqui uma vez aqui, ele não vai ser contado nenhuma vez no S3, nem no S4, nem no que for. Ele só vai aparecer no S3 e no S4 se aquele for contado mais de uma vez, para poder, na frente, eu fazer uma compensação disso que ele aparece mais de uma vez. Então, sempre que ele aparece uma vez, ele não vai aparecer mais do que uma vez aqui no S3, no S4, etc. Um elemento que pertence a P mais J, com J maior que 0 e P mais J menor ou igual a N dos conjuntos A1 a N, é contado PJP das parcelas de SP em P mais 1, P mais J, escolhe P mais 1 das parcelas de SP mais 1, etc. Muito complicado isso está escrito aqui, a gente vai tentar decifrar. Aqui novamente eu tenho uma extensão, essa formulazinha do somatório que está aberta, né? E eu vou reinterpretar o seguinte, olha só. Um elemento que pertence a exatamente, eu estou botando P igual a 2, por isso eu coloquei aqui o A2 aqui embaixo. E no caso aqui o J seria, nesse caso aqui, igual a 1, né? Com 1 é maior que 0, então pode. E o 2 mais 1, ou seja, P mais J menor que o N, que é 4, é contado em... Então vamos lá. O A2, certo? Eu estou aqui no A2, eu tenho uma expansão do A2, que é aquela mesma fórmula que nós tínhamos. Eu peguei um pedaço da tabela que nós vamos verificar aqui. E aí veja, um elemento que pertence a 3 desses conjuntos, eu tenho aqui o 240, por exemplo, ele aparece aqui no S3, certo? Ele é contado em quantas parcelas? 3 escolhe 2, que é exatamente 3, das parcelas do S2, tá? Contado 3 vezes. E aqui no S3 vai ser contado quantas vezes? 2 mais 1, 2, ou seja, 2 mais 1 escolhe 2 mais 1.
3, escolhe 3 que dá 1. Ele vai ser contado aqui uma única vez, né? E aí isso aqui um vai compensar o outro. Tá? Então vamos só entendendo isso aqui para depois a gente colocar isso mais formalmente. Então veja, um elemento que pertence ao conjunto P mais J, ele é contado em P mais J, P das parcelas SP. Então aqui, ó, esse SP aqui, posso substituir por P mais J, P. Aqui em SP mais 1, eu posso colocar P mais J, P mais J, P mais 1, tá? Então a gente tem essa formulazinha lá, ó, que foi a extensão daquela fórmula P. A gente vai fazer substituição. No lugar de SP eu vou colocar P mais J escolhe P, aqui está. P mais J escolhe P mais 1 no SP mais 1, aqui está. E assim por diante, de modo que aqui no final eu vou botar N escolhe N menos P e o SN. O que é o SN? Vai ser P mais J escolhe N. Nesses fatores aqui eu tenho P, P mais 1, P mais 2 e o maior fator é o N, né? Pronto. Aí como é que nós vamos ficar? Opa! Aí nós vamos ter... Eu posso reescrever tudo que está ali, ó, como um somatório. Um somatório de um determinado K indo de 0 até J. Então veja aqui, ó, eu tenho o K 0, 1, 2 vai até um determinado N, né? E aqui um P mais 1, P mais 2 até um determinado N. Então vai ser aqui, ó. E aí os sinais vão sendo revezados também. Então vai ser menos 1 elevado a K de P mais K, né? Ou seja, P mais 0 e aqui 0, que dá esse termo exatamente o primeiro, depois P mais 1, 1, depois P mais 2, 2, etc. E aí o segundo termo seria o P mais J, esse aqui é fixo, P mais J, e aqui um P mais K. Começa que o K é igual a 0, então eu vou ter só o P, depois eu vou ter o P mais 1, P mais 2, até o N. Isso aqui então eu posso dizer que é o somatório de K indo de 0 até J, vou colocar tudo isso daqui desenvolvido. Ó. Desenvolver essa primeira parte é o P mais K fatorial, dividido por K fatorial. P mais K menos K dá só P fatorial. E aí aqui eu vou ter o P mais J fatorial. Aqui seria P mais K fatorial. E P mais J menos P menos K, que vai me dar apenas, o P vai eliminar com P, vai ficar J menos K. J menos K fatorial. Como eu tenho aqui o que está sendo iterado é apenas o K, né? Eu posso tirar essa parcela do P mais J e do P para fora do somatório. Então eu vou ter aqui um P mais J fatorial vem aqui para fora, assim como o P fatorial também. Aqui eu tenho o somatório de K de 0 até J, de Q de menos 1 elevado a K. E aqui vai ficar o que? Então, esse P mais K fatorial pode ser dividido por esse que vai dar 1. Então, em cima sobrou só o 1, né? E embaixo, o que sobrou? Sobrou K fatorial e J menos K fatorial. Muito bem. Aí agora, isso aqui vai ficar igual a... Eu tenho aquela fração de P mais J fatorial dividido por P fatorial. Agora em cima aqui, eu vou multiplicar em cima e embaixo. Vou multiplicar em cima e embaixo por um J fatorial. Para quê? Para que a gente possa desenvolver esse primeiro termo. Então esse primeiro J eu já vou colocar ele aqui do lado de fora. Não tem necessidade de ele
está dentro. Então aqui eu tenho um somatório de K indo de 0 até J. Aqui então vai ser menos 1 elevado a K. Com esse J fatorial eu posso reescrever isso aqui como sendo binomial J escolhe K. Certo? Que ficar J fatorial, K fatorial e J menos K fatorial. E reescrevendo isso daqui, eu vou ter... aqui vai ser o P mais J, escolhe P. É isso, P mais J fatorial, P fatorial, P mais J menos P, que dá só J fatorial. Esse somatório aqui, o que ele representa? Representa o J0 menos J1 mais J2 até o menos 1 elevado a K1 JJ. Isso aqui a gente pode escrever como sendo 1 menos 1 elevado a J. Ou seja, eu vou escrever isso aqui, 1 menos 1 elevado a J, né? E que dá 0 elevado a J, então tudo isso daqui vai ser igual a... Tudo isso é para mostrar que se ele pertence exatamente a um P mais J, ele não vai ser contado lá na nossa conta final, certo? Então eu vou parar esse vídeo por aqui, depois a gente vai fazer a demonstração numa segunda parte, continuando a demonstração geral do princípio da inclusão e exclusão.